Bom dia, pessoal. Antes da gente começar, é sempre bom alinhar alguns acordos importantes assim sobre live. O pessoal já está bem acostumado, né? Tá tendo live pra caramba, mas é importante a gente ter ali umas boas práticas. Então, pessoal, a gente vai manter os comentários abertos. Vocês estão livres para poder comentar. A gente tem ali aqui embaixo, do lado dos comentários, tem um botãozinho com uma interrogação. Esse botãozinho serve para você mandar pergunta. Então, a qualquer momento você pode mandar pergunta. Eu aqui vou ficar no papel só de anfitrião, que é quem está com o holofote é a Carol. Mas se tiver alguma pergunta, eu lanço para ela e a gente segue a partir daí. Bom dia, bom dia. É isso mesmo. Muito bom dia para vocês. Bom, eu acho que assim, nesse momento, né, tem muita coisa para se perguntar, tem muita coisa para se saber, e apesar da gente ter bastante conteúdo gratuito acontecendo, muitas vezes o caminho entre eu entender o conteúdo, entender a informação e conseguir que isso vire parte do meu dia a dia, que isso vire parte da minha rotina, é um vale gigante, né? Então, acho que a gente começa por aí. Então, Carol, por favor, se apresenta para o pessoal, conta um pouquinho de você e a partir disso a gente entra no nosso tema. Beleza, beleza. Bom, meu nome é Carol Ciani, eu sou diretora pedagógica das duas unidades da Escola Canarinho e hoje, atualmente, eu sou instrutora de Mindfulness, então eu fiz a formação internacional pelo MTI, que acontece em Botucatu, um módulo em Botucatu e um módulo em Belo Horizonte, e é uma formação muito linda. E a minha busca pela prática de meditação começou por causa do canarinho, porque num dado momento eu me senti muito instável emocionalmente, porque lidar com crianças e com famílias é bem desafiador, assim como todos os empregos, né, e os trabalhos, ofícios têm seus momentos ali de desafio, e aí eu me senti com muita instabilidade emocional. Então eu me sentia como uma folha seca no vento, passava um caos, eu ia junto. Passava um caos, eu ia junto. E aí eu precisei, então, buscar esse eixo. E eu estava até sentindo que eu estava com déficit de atenção, sabe? Dificuldade de estar ali no presente. E aí eu fui buscar esse centramento, esse eixo. O primeiro caminho foi até medicação, para que eu me sentisse mais centrada. E depois eu fui aos poucos, com ajuda psiquiátrica e tudo, desmamando dessas medicações para atenção e fui praticando a ginástica cerebral, que é a atenção plena, que é a meditação. Então, hoje o meu remédio é esse aí. Eu tenho que meditar todos os dias, todos. É meditação, é medicação para mim. Legal, legal, Carol. Bom, partindo do nosso título aí da live, né, aumentar a concentração e diminuir a ansiedade, assim, é, eles são dois lados da mesma moeda ou não? Assim, o que você enxerga sobre aumentar a concentração e diminuir a ansiedade? Qual é a relação entre esses dois? Então, na verdade, eu acho que eles conversam, né? Esses assuntos conversam, porque o estado de ansiedade, ele é gerado por eu não estar com atenção plena no que eu estou fazendo agora. Então, eu não estou com atenção, eu começo a pensar em mil coisas, e geralmente o que acontece é que a gente suprime o momento do agora, a gente não vive no agora. A gente está quase que o tempo todo ruminando sobre o passado. Eu devia ter feito, meu Deus, se eu tivesse, se, e idealizando um futuro que 75% das vezes não existe e nem vai existir perto do que a gente imaginou. Então, a gente tem ali o nosso fluxo de pensamentos de 40 a 80 mil por dia, 75% negativos, muito, é um Galvão Bueno interno aqui, ó, o dia todo. Lá, 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 lá. E a gente vira escravo dele. Então, a gente está ou no passado, ou no futuro, e a gente não está vivendo o agora. E aí isso dificulta que eu realmente me entregue e faça o meu trabalho de hoje, por exemplo, porque eu estou pensando no que eu devia ter feito ontem, no que eu não devia ter falado para o meu chefe, ou no que eu deveria falar amanhã. Então isso reduz a minha produtividade, porque eu não consigo me entregar, eu não consigo sentar e estudar. Eu estou presa no passado, estou presa no futuro. Então, se eu estou com atenção, eu não estou. Se eu estou agora, eu não estou ruminando sobre o passado, nem criando expectativa,
E aí eu consigo ficar menos ansiosa e estar mais centrada para o que eu estou fazendo, mais focada. Legal, legal. E a grande pergunta, né? Como? Como que a gente faz isso, assim? Por onde que a gente começa? É, para os leigos como eu, assim, o meditação one-on-one, como que esse negócio vira parte da nossa rotina? Então, eu percebo assim, primeiro que dentro das práticas de mindfulness, a gente não usa o termo meditação. Por quê? Meditação já traz todo um estereótipo, até de roupa, como meditar, né? Eu tenho que sentar assim, tem que ter um incenso, tem que ter uma música, tem que ter uma flauta. E isso nos afasta muito da meditação, porque isso é uma cultura oriental, e nós não somos orientais. Então, e nós não temos a rotina dos orientais, e nós não temos a mesma cultura. Então, a meditação eu entendo que afasta muitas pessoas, até pela crença limitante de que a meditação é esvaziar a mente. E a mente nunca vai ser esvaziada. A mente é feita para pensar. Sempre vão ter muitos pensamentos na mente. Se eu tento esvaziar minha mente, eu vou remar contra a maré eternamente. Eternamente. Então, acho que a primeira barreira a se quebrar é o que é meditação, né? Ou como eu vou praticar, como eu vou adequar isso para minha rotina. E eu me encantei com mindfulness, porque o mindfulness foi criado por um norte-americano que adaptou práticas orientais de forma totalmente laica para a cultura de cá, ocidental. Então, aí eu vislumbrei, quando eu entrei em contato com mindfulness, eu vislumbrei a possibilidade de eu praticar diariamente. E a prática é sentar do jeito que for confortável para você, aonde você puder, a hora que você quiser. Pode ser no metrô? Pode. No ônibus? Pode. Sentado no chão, na cadeira? Pode. E prestar um pouco atenção na respiração e no seu corpo. Ponto. É isso. Essa é a prática do mindfulness. O criador do mindfulness, que é o Jon Kabat-Zinn, ele define mindfulness como prestar atenção no momento presente, né, propositadamente, com consciência, livre de julgamentos, porque o nosso Galvão Bueno está o tempo inteiro julgando, né? Ah, mas eu estou sentada assim. Ah, mas a minha mente está com pensamento. Ah, mas... E livre de julgamentos, como se a sua vida dependesse disso. E depende. Porque a gente precisa viver no aqui e no agora, né? Senão a gente não está vivendo. A gente está no ontem, no amanhã, e não está nunca aqui, né? Legal, legal. E, bom, a gente começa então achando um lugarzinho aí para fazer e prestando atenção na respiração, prestando atenção no corpo. Assim, o que que você consegue enxergar aí de resultado para você, assim? Acho que acaba que a gente nessa mentalidade do hoje, nessa mentalidade do imediatismo, né? Vamos dizer assim, a gente quer resultados rápido, a gente quer coisas acontecendo rápido. Então, fala um pouquinho sobre essa lógica quando se trata de uma coisa que tem que ser habitual, que tem que ser rotineira, assim. Como que a gente pode, desculpa, que tipo de resultado que a gente pode ter colocando isso em prática no nosso dia a dia? Então, a notícia boa é que o mindfulness ele traz resultados muito, muito rápidos. Então, os orientais estão brincando que agora a neurociência está comprovando que eles já sabem intuitivamente há mais de 5.000 anos. Porque o mindfulness está sendo muito estudado, né? Tem vários livros que estão sendo lançados. Você vai agora numa livraria, na parte de autoajuda, nossa, tem assim mais de 20 livros de mindfulness. E a notícia boa é que existem já pesquisas comprovando cientificamente sobre a neuroplasticidade. E o que é a neuroplasticidade? O cérebro se transforma, a estrutura cerebral se modifica com as práticas de mindfulness. E as últimas pesquisas que foram feitas foram com duas semanas de práticas de mindfulness, estruturas cerebrais modificadas. Ou seja,
praticar meditação altera o seu cérebro e, consequentemente, vai alterar a sua forma de lidar com a vida. E uma das coisas que eu acho mais curiosas nessa neuroplasticidade, ou seja, nessa transformação que acontece do cérebro a partir das práticas de meditação, ela está até bem explicada nesse livro, que eu super recomendo, que se chama O Cérebro de Buda. Apesar dele ter aqui Buda no nome, ele não é um livro que vai falar de religião, ele vai falar de como o nosso cérebro funciona e por que a gente fica ansioso. Então ele explica de um jeito bem legal para quem é leigo na neurociência, como eu, né? Eu sou pedagoga, não sou médica, enfim. E ele explica que a gente tem duas regiões do cérebro que dialogam. E aí uma delas é a nossa região mais instintiva, mais animal, que é a amígdala cerebelar. Então ela é responsável pelas nossas defesas. Ou seja, eu vi, vamos falar lá dos homens primórdios, eu vi um leão, minha amígdala cerebelar rapidamente aciona, envia um sinal para o meu cérebro e eu começo a me preparar para fazer algo. Ou para correr desse leão, ou para lutar contra ele. Ou seja, meu maxilar trava, minhas pupilas se dilatam para eu poder enxergar melhor, meu coração bate mais forte para bombear sangue, meus músculos travam para eu ter mais força. E se você reparar, são bem esses os sintomas da ansiedade, né? Então, são nossos mecanismos de defesa que são acionados para quê? Para eu salvar a minha vida. Beleza, amígdala cerebelar ativada. Essa amígdala cerebelar, quando ela está ativada, eu vou usar termos mais esdrúxulos, assim, ela inibe o córtex pré-frontal, que é a última parte do nosso cérebro que se desenvolveu, porque é a mais elaborada, e ela é responsável pelas coisas mais complexas que o ser humano quer fazer, nos distingue majoritariamente dos outros animais. Então, ela discerne sobre as coisas que estão acontecendo, ela faz com que a gente tenha relações sociais, empatia. Então, essa região, vamos chamar ela de uma região mais humana, um lado mais humano. E essa região, que é a amígdala, é um lado mais instintivo, animal. Quando a gente pratica meditação, nós estamos estimulando essa região do cérebro. Mais discernimento, mais calma, não ativar os sistemas de defesa, discernir sobre as coisas, fazer uma análise sem as minhas emoções, que as emoções são as respostas, as respostas do nosso corpo ao que acontece, né? Então, a gente discerne melhor. Se a gente está o tempo inteiro regido pela amígdala cerebelar, que é o nosso sistema de defesa, a gente vai tendo reações desproporcionais ao que acontece, a gente começa a ter síndrome do pânico, porque a gente vai sempre reagindo negativamente às coisas, e é isso que fica registrado na nossa memória. Então, o que nós temos que fazer é começar a exercitar, treinar o nosso cérebro para que ele responda melhor às coisas. Como? Ativando mais essa nossa região, que é o córtex pré-frontal. Como? Meditando. Respirando, fazendo exercício de respiração. Porque no dia a dia é muito difícil. Eu imagino, eu moro com você, por exemplo, você me irrita e eu vou praticar na hora que você está me irritando. É muito desafiador. Na hora que você me irrita, eu quero... Então, eu preciso praticar isso em outros momentos. E aí, praticando isso, meditando, o mindfulness, eu digo que magiquinhas começam a acontecer. Porque eu pratico a meditação e aí depois eu começo a conseguir tomar as rédeas das minhas decisões na vida. Então, se eu estou no trânsito e alguém me fecha, eu não vou perder o meu humor e ficar com raiva porque uma pessoa que eu nem conheço me fechou. Eu não posso ter minhas emoções, meus pensamentos vulneráveis a esse ponto. Então, eu começo a dominar as minhas ações. Não vou ficar com raiva porque esse ser acabou de passar aqui. Que é o que a gente faz, né? Eu falei da folha seca no começo, que é meio isso. Um cara fecha a gente e às vezes o nosso dia acaba por isso. Que eu fico nervosa, eu já chego nervosa no trabalho e aí é um ciclo sem fim. Então, como é que eu começo a fazer as minhas escolhas, a dominar as minhas reações? Praticando a meditação. Praticando, porque ali eu treino uma ginástica cerebral e eu começo a ter mais possibilidade de discernir as situações quando elas acontecem e a dar outro tipo de resposta. Mas aí depende do empenho de cada um nessa ginástica cerebral. Legal. Carol, veio um comentário aqui que eu acho não é tão relevante para o nosso papo, mas
se você conseguir botar o seu celular um pouquinho mais para cima, tem uma hora que tava cortando muito, assim, tava quase no seu olho. Legal, assim tá ótimo, maravilha. Peraí. Obrigado, pessoal, Melhorou? pelo comentário. Tá Obrigada, gente. Eu ótimo. nem tô lendo muito aqui. Me ajuda aí com os comentários. É isso, o negócio do ao vivo é isso aí. A gente vai fazendo, vai melhorando, vai acertando. Então vamos retomar aqui nosso papo, assim. Eu tenho visto e a gente tem feito alguns trabalhos com o nosso time mesmo, assim, de tentar sempre estar por perto e sempre se manter presente, sempre se manter conversando, dialogando e perguntando para as pessoas o que que elas estão fazendo nesse momento para a gente poder ter mais calma, ter menos ansiedade, conseguir se concentrar. E eu acho que uma coisa que eu tenho percebido, eu queria ouvir sua opinião sobre isso, é que tem se falado muito sobre ser produtivo no home office, né? Você tem que produzir e tudo. Só que eu acho que isso gera um peso na gente, né? Uma obrigação de que eu tenho que ser produtivo, eu tenho que ser produtivo sempre, eu tenho que estar performando sempre. E que quando você chega no dia a dia, isso não funciona muito, isso não acontece muito. E aí isso vai retroalimentando um sentimento negativo de que, pô, não estou conseguindo fazer. E aí tem filho correndo para um lado para o outro, tem as coisas de casa, a internet falha. Então, assim, tem muita coisa pesando no nosso dia a dia e a gente tem feito essas conversas para entender, beleza, o que vocês estão fazendo, né, aí dentro de casa? Como é que vocês estão se virando? E o que a galera traz muito é exercício físico, assim, como principal, é, trazer coisas trazer coisas que te tirem da tua realidade. Então, ler um bom livro, assistir um filme, sair mesmo, tentar se desligar. E uma outra coisa que a galera tem falado muito é tentar meditar, tentar se concentrar, tentar, né, fechar aqui no seu eu interior. Então, assim, me dá um. Como que eu posso começar isso hoje? Porque eu, por exemplo, quando eu tô estressadão, quando eu tô assim, como você mesmo falou, quando eu tô ou pensando no passado que eu não fiz, ou pensando no futuro que tá vindo, eu tento simplesmente fechar meu olho e eu dou 3 respiradas fundas. Só isso. E assim, só. Tá, agora vai. E eu entendi que o início é isso, mas assim, em termos práticos, quanto tempo eu tenho que fazer isso? Assim, como que eu faço? Tá. Então, na verdade, assim, não existe uma receita, né? Tá. Acho que as práticas de mindfulness, ou vamos chamar de práticas de meditação, elas têm que ser moldadas para o estilo de vida de cada um. Mas existe um livro muito interessante, vou recomendá-lo aqui, que chama-se Como Domar um Elefante. E ele é da Jan Chozen-Bass, que é uma mulher interessantíssima, e nele existem 50 práticas informais, peraí que meu... 50 práticas informais de como você, né, começar a praticar mindfulness nas ações do dia a dia. Então, a primeira dica que eu dou é tentar sair do piloto automático. Por exemplo, fazer coisas com a mão não dominante. Porque eu escovo o dente com a mão direita todos os dias. Então eu me permito escovar o dente pensando no projeto que eu vou fazer, andando pela casa, já fazendo café. Ou seja, eu não estou nem fazendo café, nem pensando no meu projeto e nem escovando o dente. Isso gera ansiedade, porque a mente fica doidinha. O que você está fazendo, afinal, querida? Escovando o dente, fazendo café ou pensando no projeto? Né? Ou pensando que você não devia estar fazendo isso tudo junto. Então já entra o julgamento também. Então, quando eu escovo com a mão esquerda, ou eu presto atenção ou eu vou me machucar. Porque a mão vai sair. E aí eu vou simplesmente escovar os dentes. E simplesmente escovar os dentes é uma forma de praticar mindfulness, porque hoje em dia, raramente a gente simplesmente escova os dentes. Então, Nossa. fazer as coisas com a mão não dominante faz com que você faça com mais atenção plena, que é a base do mindfulness. Então, essa é uma, por exemplo, brincar de sair do piloto automático. Então, hoje em dia, por exemplo, eu vejo que as pessoas estão bem aficionadas com podcast. E aí, nossa, eu escuto podcast no carro, eu escuto podcast no banho, mas no banho você tem que tomar banho. Só tomar banho. Fechar o olho, sentir a água, parar, desligar a mente um pouquinho. Porque quando você está ouvindo um podcast, você começa, eu tenho que produzir, eu tenho que usar isso no meu programa, eu tenho que não sei o quê. E você aciona a amígdala cerebelar, que é se defenda. Você tem que produzir, o mundo está aí, você precisa ganhar dinheiro. É o nosso modo fazedor. Então a gente está fazendo, e nós precisamos ativar o nosso modo ser. O que faz com que a gente saia
desse modo defesa e entre no modo criativo, que é o que você falou de produção, é ativar, acionar o nosso modo ser. Porque qual é o homem que correndo de um leão vai ter tempo para contemplar uma flor e pensar numa poesia? Nenhum. Quando nós estamos com o modo de defesa ativado, nós não temos tempo para digestão, e daí o intestino para de funcionar. Nós não podemos dormir, porque se eu dormir, o leão pode me pegar. Então, nós não podemos ter tempo para ter tesão, por exemplo. Quem é o homem que vai pensar em se reproduzir quando está correndo de um leão? Quem é que vai contemplar uma vista, um pôr do sol bonito, quando a sua vida está em risco? Então, quando eu tenho essa região do meu cérebro, da defesa, muito ativada, e ela tem a ver com o nosso modo fazedor, produzir, 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 para quê? Para sobreviver, para ganhar dinheiro, eu não aciono o meu córtex pré-frontal, que é o lado do discernimento, que é o lado do ser. E aí eu contemplo um kiwi, eu como um kiwi de um jeito diferente. Eu tomo meu banho e eu sinto o prazer de tomar o banho. Eu faço xixi e eu sinto o prazer que é fazer xixi, porque é um prazer. Mas hoje em dia, fazer xixi, tomar banho, eles não rendem dinheiro. Então, faz de qualquer jeito. Só que o que as pessoas não estão percebendo é que essas pequenas atividades do ser, elas fazem com que a gente contemple mais, isso gera mais criatividade, isso me permite ficar mais focado, isso me permite viver de uma forma muito mais produtiva, muito mais. Então, o cara que está 24 horas achando que está lá produzindo e trabalhando, o deadline dele é curto, cara, porque o corpo não aguenta. E aí a mente trava, a pessoa tem síndrome do pânico e o corpo é inteligente e ele fala, agora você vai parar, querendo ou não. E o corpo e a mente atuam em parceria. A mente não daria conta de lidar com tudo que a gente bota aqui dentro. Então ela faz assim, corpo, me ajuda. E aí ela vai jogando as coisas pro corpo. E aí é isso que a gente chama de somatização. O corpo vai falando, beleza, querida, manda aí que eu tô somatizando. Guardei um pouquinho aqui no trapézio, agora eu vou jogar um pouquinho pra coluna, agora eu vou jogar um pouquinho pro fígado. Daqui a pouco estou eu com úlcera, sem saber o que está rolando. Engraçado, eu tô me alimentando super bem, mas meu estômago não tá bem. Claro, há quanto tempo você tá só no modo fazedor? Há quanto tempo você toma banho ouvindo podcast, dirige pensando no seu projeto, dorme ouvindo não sei o quê? Então, eu acho que isso que você falou da criatividade e da produtividade tem uma receita, que é sair do piloto automático e ativar o nosso modo ser. Senta sim para contemplar um pôr do sol. Senta sim, toma banho sim sem ouvir um podcast. Quando você for comer, desliga o celular e a televisão. Assistir menos noticiário, porque os noticiários eles ativam instantaneamente a nossa amígdala. Instantaneamente. E aí eu desligo todo o meu córtex pré-frontal, que é minha área de discernimento. Então, se eu vou para uma reunião de trabalho, depois de assistir um noticiário, as chances de eu estar reativo e de eu não conseguir discernir as coisas são muito maiores. Muito maiores. Então, para eu ir melhor para uma reunião de trabalho, por exemplo, antes eu tenho que tentar ativar o meu modo ser. Então, eu vou ficar um pouquinho olhando para minha janela, respirando, eu vou tomar um café pleno, tomando café. Eu acho que esse ativar o modo ser, o que você falou da respiração é o que a gente chama, no curso que eu dou de Mindfulness, a gente chama de pílulas. E eu chamo de pílulas do bem. Eu falo para as pessoas usarem sempre que quiserem. Então, percebeu que está no piloto automático, que está no modo reativo, percebeu que está nesse estado da amígdala cerebelar funcionando, maxilar travado, ombro aqui, estou respirando encurtado, solta o ombro, solta o maxilar, respira 3 vezes conscientemente. São só 3 respirações, dura em média 10 segundos. Só não tem quem não quer esse tempo. Então, essa é uma prática que pode... Estou me vendo todo aqui nesse negócio. É isso. Mas é porque o corpo vai... É a apneia, exatamente. É o que o Diogo comentou aqui. É a apneia. A gente tem essa apneia constantemente. De repente, a gente faz assim... Ai, ui! Nossa, quanto tempo eu não respirava? É porque a gente usa a respiração pulmonar e ela corresponde a 30% da nossa capacidade pulmonar. Então a gente tem que levar a respiração lá para baixo. Respirar como os bebês, expandindo o diafragma. E aí nessa respirada, a gente desaciona o sistema parasimpático que fica ali
jogando adrenalina para o nosso corpo. Então a gente precisa, ou simpático, desculpa. E o parasimpático, que é quando ele para de jogar adrenalina e ativa o nosso modo ser, ele é acionado quando a gente tem essa respiração mais profunda. Uma forma de ativar na hora essa respiração é deitando e dobrando as pernas, plantando os pés no chão. Quando a gente deita e planta os pés no chão, automaticamente a nossa respiração vai para a barriga. A barriga sobe e desce. Aí a gente está ativando o sistema parasimpático, que para de jogar cortisol, para de jogar adrenalina e faz com que a gente vá entrando no modo ser e saindo desse modo reativo, né? Desse modo fazedor. Legal, Então, a legal. respiração, eu acho que a chave é a respiração, prestar atenção na respiração. Tá travando aí? Porque o seu tá travando aqui para mim. Voltou? Não sei se está travando para as pessoas também. Alguém colocou aqui o nosso Galvão Bueno. O Galvão Bueno não para, não, gente. O Galvão Bueno é um dia inteiro, assim. Acho que o seu áudio tá mudo, Mike. O meu tá travando também? O áudio travou, não sei exatamente o que aconteceu. Eu não sei se o meu áudio está saindo. O meu áudio está saindo para vocês? Esse é um excelente momento para a gente praticar mindfulness. De aceitar, né? O mindfulness tem a ver com aceitação. Aceitar o momento presente com o que ele traz. E aí é muito comum que numa situação de desafio como essa, a gente já começa, ai meu Deus, o que eu tenho que fazer? E aí a gente entra num estado completamente reativo, e sai do modo, tá, beleza. Diante disso, o que eu posso fazer? Então, vou respirar, vou sair, vou voltar, vou buscar uma saída com mais discernimento. Ele estava perguntando como é que a gente pode começar já a praticar mindfulness. Então, eu acho que sair do piloto automático, fazer as coisas com a mão não dominante, sentar para fazer algumas respirações. E aí, gente, eu ia propor de eu falar um pouquinho sobre a prática de meditação, porque eu percebo, assim, hoje em dia, que muita gente está começando a práticas, a meditar e tal, entendendo que isso pode ser uma coisa só feita intuitivamente, sabe? E aí eu acho que as práticas de meditação, assim como todas as outras coisas na vida, quando a gente começa a fazer, a gente precisa de uma instrução. Então, quando eu começo a jogar tênis, eu não pego uma raquete e saio lá jogando tênis sozinha. Porque eu vou fazer coisas certas, eu vou fazer coisas erradas, eu vou achar que eu estou por um caminho e eu estou indo, na verdade, por outro. Então, quando a gente vai, por exemplo, aprender a dirigir, a gente faz aula. A gente pega um instrutor, né, da escolinha. E isso faz muito sentido também com a meditação. Então, tem muita coisa, gente, que não é meditação ou que não é mindfulness. Que a forma de meditação que eu pratico é mindfulness, que é a que tem, hoje em dia, mais comprovações científicas, que é a que tem as pesquisas falando sobre a neuroplasticidade, né, mostrando como o cérebro se transforma a partir dessas práticas. Então, eu sugiro que as pessoas busquem uma instrução para começar a praticar, porque, sinceramente, tem muito aplicativo ruim, tem muita coisa que não é meditação. Então, tem aplicativos, por exemplo, que trazem excelentes reflexões, umas frases que a gente fala, nossa, foi uma terapia, mas a terapia não é meditação. Terapia é terapia, meditação é meditação. Então, as práticas de mindfulness, qual que é a proposta delas? É eu ficar comigo mesmo, atento ao meu corpo e à minha respiração. Porque lembra que a gente falou há pouco tempo que o cérebro
né? A mente, na verdade, e o corpo, eles trabalham em sintonia. Então a mente vai jogando para o corpo um monte de descarga, porque ela não dá conta de tudo sozinha, e o corpo vai ficando esquecido. Então hoje em dia, a gente vive daqui para cima, ó, é mental, mental, Galvão Bueno interno o tempo inteiro. Deixa eu anotar aqui do aplicativo, que eu já vou falar. É Galvão Bueno interno o tempo inteiro e a gente esquece do corpo. Então, sim, praticar exercícios físicos de forma consciente é uma forma de passar melhor por esse momento e parar um pouquinho e respirar e tentar sentir o corpo. E aí é muito comum nos cursos que eu dou lá de mindfulness, as pessoas começarem a praticar meditação e falarem: nossa, depois que eu comecei a meditar, eu comecei a sentir uma dor bem forte na minha coluna, assim, essas práticas estão me trazendo uma dor. E aí eu pergunto: será que praticar meditação está te trazendo a dor? Ou será que você está tomando consciência da dor que já existe há muito tempo, mas não tinha tempo para ela? Não rolava tempo, porque eu tenho que estar produzindo, eu estou aqui, né? Eu nem sinto mais o meu corpo. Então, hoje em dia é muito comum a gente ir procurar o médico quando a gente já está com uma gastrite bizarra, quando a gente já está com um problema de coluna. Por quê? Porque a gente está desconectado, né, com o nosso corpo. Então, buscar essa conexão com o corpo é um bom caminho para começar a tomar consciência do que está rolando comigo e a se atentar mais aos sinais que o corpo está dando para gente, né? O Diogo perguntou de aplicativo. Eu acho até delicado eu falar assim sobre os aplicativos que eu não recomendo ou que eu recomendo, porque, enfim, também essa experiência pode ser muito pessoal, mas tem um aplicativo, eu acho que eu estou até com o livro dele aqui, que é o Headspace. Eu acho que ele já tem uma versão em português hoje. Quando eu fiz o Headspace, eu fiz ele todo, já tem uns 3, 4 anos, eu acho. E ele se baseia no Mindfulness, completamente. Então, as bases dele são Mindfulness e ele trilha um caminho muito legal para começar, assim, essas práticas de meditação. Deixa eu ver se o Mike ia me ajudar com as perguntas. Eu fiquei sozinha aqui. Dei uma lida no que está rolando de pergunta aqui. O Mindfulness me procurando para pedir dicas, e aí eu estou fazendo essa instrução individualizada, assim, inclusive eu me coloco à disposição, quem quiser dicas sobre como começar, eu acho que nesse momento todo mundo tem que compartilhar os seus saberes aí, mas o Mindfulness e a meditação, eu acho que na teoria eles são realmente uma coisa na prateleira, né? É como a gente falar para alguém sobre comer manga e a pessoa não provar a manga. Ah, a manga é amarela, tem um gosto assim, tem um sabor assim. Eu preciso provar a manga para eu entender o que que é. Então, as práticas de mindfulness, você precisa vivenciar para você começar a entender do que a gente está falando aqui. Então, como colocar em prática, eu sugiro talvez esse aplicativo, o Headspace. Dentro do aplicativo Insight Timer, tem várias práticas de mindfulness também. E o Insight Timer, ele tem uma parte do aplicativo que eu acho muito legal, que é um timer, né? Um lugarzinho de tipo de timer, que você brinca de fazer ele da forma como você quer. Então você escolhe o sino que vai tocar no começo, você escolhe se vai ter barulho de fundo ou não, você escolhe o sino que vai tocar no final. E aí você escolhe o tempo que você quer que ele dure ali. Se você quer que tenha um sininho para te chamar a atenção de quanto em quanto tempo, então você personaliza uma meditação que você vai fazer sozinho. Só que o aplicativo está ali te dando todo esse suporte. Desculpas a todos por esse vídeo ter caído. A live estava sensacional, a Carol manda muito bem. Yes, voltou. Então vamos continuar. Olha só, tem um comentário grande aqui. A gente acaba se policiando. Tava limpando o fogão, respondendo mensagem de WhatsApp, ouvindo a live. Na hora que ela falou, eu parei e resolvi só assistir a live, depois realizar o que faltava. Eu também, tá? Eu tava aqui assistindo a live, tava mexendo em alguma coisa no computador. E aí, na hora que deu mudo, eu falei, meu Deus do céu, não, tem que parar. Então, é isso, né? A gente se pega nesse modo automático direto, né? Ele talvez, o modo automático está me parecendo um modo mais normal do que é normal, né? Ele tá mais Exatamente. presente.
Mas desculpa, Carol, continua onde você parou mesmo. Eu nem sei aonde exatamente que. Eu não sei aonde exatamente que a gente estava. Tem alguma pergunta, alguma coisa que. Ou alguma. Não sei, eu não sei se as pessoas chegaram a ouvir sobre a dica que eu dei para crianças, Mindfulness para crianças, que foi desse Repete ela livro. de novo. Legal. Legal. Tira um Quietinho feito print, um galera. sapo. Ele tem muitas práticas legal. Muitas. Muitas práticas. Legal. Tinha perguntado sobre aplicativo. Então você chegou a comentar. Sim, eu recomendo o aplicativo Headspace, que foi o aplicativo que eu comecei usando. Quando eu comecei a fazer, ele só tinha a versão em inglês, mas eu acho que hoje já tem em português. E a base dele é toda do Mindfulness. Tem inclusive um livro dele. E ele trilha um caminho bem legal. E eu estava falando um pouco sobre a meditação ser feita de forma intuitiva, né? Quão delicado pode ser isso, porque tem muita coisa que não é meditação. Então, tem muito aplicativo que não conduz para as práticas de meditação. Tem muito aplicativo que traz reflexões mega importantes, mas não traz meditação. Então, tem que ter cuidado. Eu acho que tem muitos cursos já de mindfulness online. Eu vou lançar em breve, inclusive, um curso, porque tem muitas pessoas me procurando e eu estou fazendo essa ajuda individualmente, tá ficando muita coisa. Então, eu estou vendo essa necessidade das pessoas de começarem a meditar. Então, eu já estou desenhando todo o curso que eu dou presencial para ele ser online com qualidade. E porque quando a gente começa a fazer qualquer coisa, a gente tem dúvida. Um mês eu posso descobrir que estou meditando, não. Que era legal, mas não era meditação, né? Legal. Tá dando uma travadinha aqui. Carol, você tinha comentado comigo antes da live que você estava pensando em fazer algum tipo de prática, algum tipo de dinâmica rápida aqui. Eu vou até botar meu fone, porque uns cachorros começaram a latir. A Carol travou aí para vocês também, pessoal? Ih, ela caiu de novo. Legal. Pergunta legal aqui do Gabs Machado. Faço meditação diariamente, uma das coisas que eu fico é muito na respiração. Você tem alguma dica para aumentar a concentração, o foco, né? Bem legal. Vamos ver se a Carol volta. Galera, se vocês sentirem que querem alguma pergunta respondida, querem entrar mais no tema, querem mais dicas, querem mais orientação, podem mandar mensagem pra gente sem problema nenhum. Manda direct que a gente responde. A gente faz essa ponte com a Carol. Alguma coisa na conexão dela deve estar... olha aí, obrigado. Eu precisava desse feedback. O áudio está bem melhor com o fone, né? Beleza. A gente pode entrar em contato com ela, fazer essa ponte para vocês. E esse é um assunto que dá para várias lives, né? Dá para várias conversas. Inclusive, se vocês acharem que faz sentido, a gente entra mais nesse assunto em outros formatos, tenta trazer outros tipos de conteúdo, porque a gente sabe que agora, nesse momento, é importante. O importante é olhar para você, o importante é entender como você está. E principalmente pensar aí que, ao que tudo indica, a gente vai, pelo menos o mês de abril e provavelmente o mês de maio, vai estar nessa situação. Ô, Carol, a conexão tá ruim, né? Eu comentei com o pessoal aqui, caso eles tenham algum tipo de dúvida, quiserem entrar mais no assunto, para mandar mensagem para a gente, mandar direct, que a gente faz essa ponte com você, a gente troca essa ideia e tenta entrar um pouco mais a fundo, tenta explicar um pouquinho mais. Eu vou botar você aqui de novo, só um minutinho, pessoal, rapidinho. Dentro do nosso combinado, todo mundo tá trabalhando, para ver se ajuda. Eu acho que era o lugar que eu estava, não sei. Mike, eu queria fazer um convite.
Eu Por queria fazer um favor. convite para a gente fazer uma prática de mindfulness de 2 minutos. Yes, era isso que eu queria. Quem nunca meditou vai poder dizer no final dessa live, eu meditei. Legal. Vamos nessa. Vou ligar aqui só um tempo para eu não passar do tempo que eu estou propondo, que são 2 minutos. Peraí. Cadê meu relógio? Aqui. Bom, então, quem topa aí fazer uma prática de Yes, eu topo mindfulness? demais. Amostra grátis de meditação. Uau! Ferramenta poderosa para passar por esses tempos da melhor forma, né? Me fizeram esses dias essa pergunta e eu já vi em várias lives essa mesma resposta, que é como passar melhor por isso tudo. E o Mindfulness propõe vivendo isso tudo, porque a definição de Mindfulness é aceitar o momento presente com tudo que ele te traz. Então, espero que passe logo, tomara que passe logo. Quando isso acabar, vamos se encontrar. Eu tô indo lá pro futuro. Tô indo lá pro futuro. Então, é agora. Hoje, o que eu tenho no hoje? O que eu posso fazer com o que eu tenho hoje? Então, é ressignificar isso aí, parar de querer que passe logo, né? Porque a gente fica nessa ânsia de querer que as etapas da vida passem logo e depois a gente fica querendo voltar. Então, a gente fica doido para acabar logo o ensino médio, aí depois de um tempo a gente fala, ai, saudade. A gente fica doido para acabar a faculdade, ai, saudade. E isso acontece quando a gente envelhece. As pessoas chegam no final da vida e falam, nossa, que saudade. Então, não vamos querer que a vida passe logo, porque a chegada, gente, é a morte, a linha de chegada. Então, a gente não quer chegar logo. A gente tem que viver esse hoje com mais intensidade, né? E entender que todas as fases da vida vão ter coisas boas e ruins. Então, eu não tenho que querer logo me aposentar, porque daí eu vou parar de fazer meu ofício, que é o que eu oferto para a sociedade, de ter minha rotina, né? Então, acho que é vivenciar cada momento. Então, a Muito prática de doido, mindfulness muito doido. propõe isso. Vivenciar momento a momento. Então, eu vou convidar vocês a permanecerem exatamente como vocês estão sentados. Se tiver numa cadeira massa, se tiver no chão, beleza. E aí a gente vai, então, plantar os pés no chão, ou se alguém tiver de perna cruzada, tudo bem, tá? E aí eu vou convidar vocês, quem não quiser fechar os olhos, tudo bem. Quem sentir que para você é melhor não ter o estímulo visual, tudo bem também. Os estímulos visuais, eles acabam nos atrapalhando um pouco a ligar esse olho interno. Então, a olhar e perceber melhor o nosso corpo. A recomendação é que no começo as práticas sejam feitas de olhos fechados. Então, eu vou sugerir que vocês façam 2 respirações bem profundas, enviando um sinal para o corpo de que está tudo bem, que ele pode relaxar um pouquinho agora. Então, inspira lá na barriga, expande a barriga, as costelas e expira pela boca. Deixa sair o ar. Inspira lá na barriga e expira pela boca, deixa sair o ar. Parei tanto que meu vídeo parou. Levando a sua atenção para os pés e percebendo e sentindo os seus pés, deixando que eles pesem e que o chão seja um apoio para os pés, percebendo e sentindo as pernas, se possível, respirando lá nas pernas e relaxando as pernas, percebendo e sentindo a região do quadril, soltando o cóccix, soltando o baixo abdômen. Inspira e expira em toda a região do quadril. Agora levando a sua consciência para a região das costas, para a região da barriga e sentindo bem o tórax. O tórax que se move na inspiração e se move na expiração. Agora levando a consciência para toda a nuca, região do pescoço, relaxando um pouquinho essa região, soltando o peso do mundo que a gente carrega aí às vezes.
E levando agora a sua consciência para o rosto, relaxando o maxilar, relaxando a região entre as sobrancelhas e se conectando com a respiração a partir da ponta do seu nariz, que é o primeiro momento que o ar toca o corpo e começa a entrar. Então, inspirando com consciência e expirando. Percebendo o ar que entra, inspirando. E percebendo o ar que sai, expirando. Inspirando com todo o corpo. E expirando. E devagarzinho mexendo os dedos dos pés, das mãos. Vendo se o corpo te pede algum movimento, abrindo os olhos com gentileza. Essa foi uma prática de 2 minutos, na verdade, bem pequenininha, mas ela traz a consciência para o corpo, para a respiração. Então, esses 2 minutos, por exemplo, para quem não pratica nada, eles podem ser altamente valiosos, porque é um momento que eu estou ali dedicando ao meu corpo, verificando como é que está meu corpo, verificando como é que estão os pensamentos, porque aí nesse processo que a gente tenta se perceber o corpo, a mente vem, né? Ah, mas você tem que resolver aquilo, mas você está fazendo errado. Ah, mas o que? Vem os julgamentos. E aí, então, o treinamento, à medida que você vai aumentando esse tempo, é perceber esses pensamentos, não lutar contra eles, eles fazem parte da gente. Então, eu percebo esses pensamentos, mas eu faço escolha quando eles vêm. Então, vem um pensamento, você precisa muito, daqui a pouco você vai fazer uma coisa. Beleza, pensamento, eu vi que você tá aí, mas agora eu vou aqui verificar meu quadril, que eu tô fazendo um escaneamento corporal, tá? Então é meio que esse diálogo que vai rolando. Então a nossa âncora é o corpo. Eu vou centrando no meu corpo e a mente vem vindo e eu vou treinando aos poucos, dar um pouquinho menos ouvido ao Galvão Bueno interno que tá ali, né? Lá, 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 e eu vou fazendo esse treino. Então, à medida que você vai fazendo as práticas de meditação, você não vai silenciando a mente. Você vai percebendo mais quais são os seus padrões de pensamento e você vai conseguindo fazer escolha diante deles. Então, isso é muito valioso para o dia a dia. Porque, gente, quantas vezes no dia você se pega assistindo o filme de uma coisa que você viveu e de uma coisa ruim? Então, eu tenho uma conversa com o Mike e uma coisa é ruim. Depois eu fico revisitando esse lugar. Ai, mas eu não devia ter falado aquilo. Ai, mas aquela hora não sei o quê. Ah, gente, nenhum filme que é ruim a gente bota na televisão para assistir 200 vezes. Mas os filmes da nossa vida que são ruins, a gente assiste 200, 300, 400 vezes. Então isso é um massacre. Por quê? Porque a gente está no piloto automático, né? Da nossa mente. A mente manda na gente. O pensamento que vem me leva. Eu não posso ser levada por todo e qualquer tipo de pensamento. Porque 75% dos pensamentos são negativos. E isso tem a ver com o nosso instinto de sobrevivência. A gente ressalta o que é negativo porque eu preciso guardar isso, porque isso me salva. Né? Se vier esse perigo de novo, eu preciso estar aqui, ó, ligada nesse perigo. Só que isso ativa a nossa amígdala cerebelar. Então a gente começa a enviar sinais para o corpo, trava o maxilar, levanta os ombros, faz a apneia. Então é ir no contra, né? Solta o ombro. Solta o maxilar, solta a barriga, o abdômen, expande o abdômen um pouquinho. Ai, quanto tempo você não respira de verdade, né? Então, isso acontece muito. Então, uma sugestão é botar post-it pela casa. Respire, respire, que você olha e faz, opa, é mesmo, já tô eu indo para a geladeira com o celular na mão, fazendo coisa. Então, assim, uma coisa de cada vez, devagar. Tem um comentário aqui. Nossa, Carol, uma coisa que eu muito tenho bom. percebido é que quanto mais eu faço rotineiramente, mais eu consigo me desconectar. É o piloto automático. Gente, o piloto automático, ele é como um barco que está desligado, todos os seus motores estão desligados e a sua vela está abaixada e esse barco está em alto mar. O que vai acontecer com esse barco? Vai ficar né? à deriva. À deriva. Então, uma pessoa que não
que não faz a ginástica cerebral, de sair do piloto automático, ela é um barco à deriva. Ela é um barco à deriva. Então, quando você começa a fazer a prática, é como se você ancorasse esse barco. Então, passa um vento, o barco vai, mas daqui a pouco ele volta. Isso é trabalhar a resiliência. Eu conheço várias pessoas que estão surtando junto com a pandemia. Foi junto. É o barquinho à deriva, a pessoa foi-se embora. Então, a gente precisa ter esse centramento, praticar um pouco as qualidades da montanha, né? A montanha, ela é sólida, ela fica ali enraizada. Então, a gente precisa praticar essa nossa montanha. Passou um vento, é inverno, é verão. Eu estou aqui até fantasiada de inverno, né, na minha montanha. Mas eu estou aqui. Eu tenho o meu centro. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu não perco todas as minhas metas porque agora eu estou em casa. Por isso que a gente tem que traçar metas mais amplas. Então, a minha meta é fazer um esporte ao ar livre. Se eu estou numa pandemia agora, lascou, porque eu não vou poder ir para o ar livre. Então, a minha meta precisa ser movimentar o meu corpo para ter saúde. Agora eu vou fazer ao ar livre. Agora eu não posso, então eu vou fazer indoor. Porque a minha meta é mais ampla do que fazer outdoor. A minha meta é saúde, movimentar meu corpo. Então, eu acho que as pessoas precisam manter os seus eixos minimamente, assim, porque senão a gente pira mesmo. E eu acho que uma frase do Jon Kabat-Zinn, que é a frase que eu mais gosto, a gente não pode parar as ondas, mas a gente pode aprender a surfar. Então, a vida vai te trazer onda, meu amigo, de todos os tipos, e não vai parar. Então, se você precisa de condições ideais, de temperatura e de mundo, para você viver as suas metas, agora mesmo, nesse momento, você está lascado na pandemia, porque você não tem condições ideais, né? Então, a gente precisa estar no controle. E o Jon Kabat-Zinn fala que a meditação é a própria vida. Então, por isso que ele fala que meditar é sair do piloto automático e estar presente. Se eu estou limpando o fogão, eu estou limpando o fogão. Eu não estou ouvindo um podcast, eu estou limpando o fogão. Agora, depois eu sento e ouço um podcast. E depois eu vou tomar banho. Depois eu vou escovar os dentes. Só de fazer isso, gente, já é praticar mindfulness, já é um começo, já alivia um pouco as tensões. É real isso, assim. É real. Carol, nossa, assim, vou complementar o que você falou. Não pareceram 2 minutos. O tempo é muito relativo nesse sentido, né? A gente tem a impressão de que por fazer uma coisa de cada vez significa fazer menos coisas. E esses 2 minutos pareceram um mundo. E essa impressão que a gente tem, né, de que tudo tem que ser rápido. Então, assim, 2 minutos, para mim, Mike, como pessoa, me pareceu muito mais. Parecia que eu tava aqui há 20 minutos. Então, assim, desmistificar um pouquinho desse negócio de fazer tudo ao mesmo tempo e entender que a gente consegue fazer, sim, muita coisa, mas fazer uma coisa de cada vez, né? Nossa, assim... E fazer melhor cada coisa, né? Fazer melhor, exatamente, fazer melhor. Então, pô, acho que a galera gostou muito aí da prática. Que bom que a gente fez isso, porque eu estava bem ansioso em conseguir botar isso em prática aqui de alguma forma online. Posso dar uma dica que eu dou no curso e que costuma ter um feedback bem legal também? Que eu acho que para esses momentos de pandemia são muito importantes. É a dica do diálogo empático. Então, o que eu percebo nesse momento de pandemia? Tá todo mundo precisando ser ouvido, né? Assim, a gente está em casa, muita gente está sozinha, as mães que estão com filhos estão com angústias. Só que se você for pensar sobre como são os nossos diálogos, as pessoas... É muito louco, assim. Geralmente são 2 pessoas monologando. Vou dar um exemplo. Eu te ligo... É sério. Eu te ligo para falar que eu não dormi bem, tá? Então eu te ligo, Mike, nossa, cara, eu dormi super mal. Qual é geralmente a resposta que a pessoa dá? Carol, eu também? Menina, eu também. Ou seja, eu te liguei para falar de mim, do meu sono. E você começa a falar do seu sono. Eu também. Eu dormi mal. Então, aí eu falo, pois é, eu não dormi bem porque teve barulho. Aí você, eu não dormi bem porque eu nananã. Eu tô falando de mim, você tá falando de você. Eu queria que você me ouvisse e falasse do meu assunto. Você queria que eu te ouvisse e falasse do seu assunto. Ninguém fala do assunto um do outro, fica cada um falando de si. Por que a gente não fala sozinho, então, né? Assim. E aí, a brincadeira do diálogo empático é o seguinte. Sempre que alguém for te falar alguma coisa sobre ela, você vai tentar fazer 3 perguntas totalmente relacionadas ao assunto dela.
Então, por exemplo, Mike, eu dormi mal. Nossa, Carol, sério? Por quê? Ah, porque tinha barulho aqui em casa. Nossa, e como é que você tá se sentindo? Ah, estou me sentindo assim. Puxa, e agora? O que que você pode fazer para melhorar isso? 3 perguntas eu fiz sobre o assunto da Carol. Eu não saí falando de mim. Ela não estava dizendo do sono dela e eu já pensando no meu. Então é a escuta empática, eu estou realmente te ouvindo, querendo entender o seu assunto. Eu dialogo com o seu assunto primeiro, depois eu falo de mim. Ah, Mike, agora que a gente falou do seu, pois é, eu queria dizer que, nossa, eu compartilho da mesma coisa, eu também não dormi bem essa noite. E aí é comum, quando a gente está fazendo esse exercício, que a outra pessoa não saiba dialogar sobre o nosso assunto. Então é muito normal que você vai ficar revoltado, porque você vai falar com o assunto da pessoa, quando acabar você vai falar, pois é, eu queria dizer que eu não dormi bem. E aí a pessoa, ah, então, eu também não dormi, por isso que eu estava te dizendo. E volta pro assunto dela. Aí você, sim, e o meu? Então, eu recomendo esse exercício porque eu acho que as pessoas estão precisando ser ouvidas e nós também precisamos ouvir mais as pessoas de forma empática, ou seja, tentar entender de fato o que ela está dizendo e não simplesmente uma resposta de bate-pronto. Então, esse é mais um exercício de mindfulness que eu passo no curso, no programa, e que muda muito a forma como eu me relaciono com as pessoas que estão na minha casa, porque eu não respondo mais de bate-pronto ou não fica cada um monologando no seu quadrado, né? Os diálogos começam a Perfeito. acontecer. Isso é muito, muito bacana, assim. Exercitar esse diálogo empático e essa escuta empática. Fica uma Vamos dica. A difundir gente teria isso, milhões galera. de outras. Nossa senhora. Vamos difundir isso, hein, galera. Vamos tentar Eu estou praticar e fazendo tentar algumas difundir isso cada vez reflexões. mais. Eu tenho feito algumas reflexões no meu Instagram. Ontem mesmo eu falei um pouco sobre a preguiça, acordei com muita preguiça, como lidar com essa preguiça, como é que isso fica registrado na nossa memória, de acordo com os caminhos que a gente escolhe. Então eu tenho compartilhado algumas práticas da minha vida pessoal no Instagram e eu tenho também compartilhado dicas, enfim, algumas coisinhas zero profissional, assim, bem pessoal, mas que são dicas que podem trazer qualidade de vida, produtividade, redução de ansiedade. Nossa, Carol, muito, muito obrigado. Foi muito legal. Na- Assim, dá pra ver ó, a enxurrada de coração que tá tendo aqui. Uhum. Como que as pessoas fazem para conhecer mais o teu trabalho, para consumir mais o que você tem a dizer, assim? Dá aí os seus canais para a galera poder entrar em contato também. Então, na verdade, eu comecei a fazer a formação de mindfulness porque para levar para o Canarinho, né? O meu sonho é fazer uma escola, fazer acontecer na escola as práticas de meditação diariamente com as crianças. Porque eu penso assim, nossa, se eu tivesse crescido com essa ferramenta, Deus do céu, como teria sido mais fácil. Então, no Canarinho, a gente já pratica mindfulness com as professoras, né? Semanalmente tem práticas guiadas e com as crianças. Os pais começaram a me pedir e eu senti necessidade de ampliar isso para os funcionários, então eu dou um curso presencial lá no Canarinho que eu divulgo no Instagram do Canarinho e no meu Instagram pessoal. E agora eu vou fazer esse curso também online, porque eu estou continuando o grupo que eu estava, eu estou continuando ele com encontros online, está sendo bem legal. Então eu vou abrir as inscrições para o curso online que provavelmente começará em maio. Então eu estou tentando estudar isso ainda, mas no meu Instagram eu dou várias dicas, e eu estou à disposição também. Quem quiser pegar meu WhatsApp, tirar dúvidas, perguntar. Eu acho que nessas horas é todo mundo compartilhando todos os tipos de saberes para a gente se ajudar enquanto sociedade, né? Total, total. Carol, nossa, meu muito obrigado. Obrigada pelo Assim, convite, você desculpa pela falha da internet. eu que peço desculpas, começou aqui comigo. Pessoal, de novo, comentários, sugestões, quiserem perguntar qualquer coisa, chama no direct, manda mensagem pra gente. De novo, agradecer, Carol, mandou muito, foi muito legal. E aí Obrigada. eu posso dizer, porque eu tô desde a primeira live que a gente está fazendo, dando uma olhada, e assim, os feedbacks aqui estão sendo muito positivos. É muito necessário esse conteúdo agora, é muito necessário esse norte. A gente se sente muitas vezes perdido e eu me incluo nessa completamente. Então, saio daqui desse momento mudado, diferente, tentando Olha, trazer isso para minha legal. vida. Não, de verdade, assim. Então, cara, quero te agradecer demais. E quem sabe a gente Eu não que faz mais momentos desse, viu? Sim, estou à disposição super sempre para compartilhar saberes, trocar experiências. Eu que agradeço pelo convite, fiquei muito honrada. Foi a primeira live, assim, então realmente eu percebi que a internet lá estava meio ruim, mas espero que tenha sido proveitoso. Bom, obrigada. Obrigada, obrigada.
Que isso, obrigado você, Carol. Pessoal, Tchau. a gente continua nossas lives semana que vem, terça e quinta de manhã. Estão todos convidados. A gente vai continuar trazendo pessoas de fora com conhecimentos diferentes, trazendo coisas diferentes para esse momento onde a gente precisa ter mais conhecimento, mais orientação. E eu convido vocês, todos que estão aqui, para sugerir temas. O que vocês gostariam de ver? O que vocês estão sentindo falta? O que vocês precisam ver mais, tá? Então contem com a gente. Galera, valeu demais. Um abraço.